Olá pessoal, passando mais uma vez. Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre Pedro Álvares Cabral e o Brasil, uma tentativa de resgate da nossa história, não é verdade? E nesse resgate nós vamos passando dia a dia, né, desde a história portuguesa até a história do Brasil, para realmente restaurar em nós, né, de onde nós viemos. Quem não sabe de onde veio, naturalmente não saberá para onde vai. Então é importante saber de onde veio. Então, Pedro Álvares Cabral, né? Então, o descobridor do Brasil, né? E nós vamos estudar os descobrimentos portugueses e essa relação de Pedro Álvares Cabral e o Brasil. Então, o nome completo do comandante da Armada Portuguesa que, a caminho da Índia, descobriu o Brasil é Pedro Álvares de Gouveia Cabral. Então, Cabral nasceu em 1467 ou 1468, na vila de Belmonte, situada na Serra do Atalaia, no norte de Portugal, junto à margem esquerda do rio Zezere, afluente do Tejo. Seus pais foram Fernão Cabral e Isabel de Gouveia. Casou com Isabel de Castro, de quem teve 6 filhos. A fundação de Belmonte remonta aos princípios da nacionalidade portuguesa, pois o seu primeiro foral é de 1188 e a família Cabral ocupa lugar importante nos destinos da vila desde o século XIII. Então a família influente, né? Os Cabrais formaram uma casa nobre e ilustre com participação nos primeiros passos da história portuguesa, e alguns dos seus membros apareceram, vamos dizer assim, lá por volta do século XV, ligados à epopeia das conquistas e dos descobrimentos. Então Luís Álvares Cabral e Fernão Cabral, avô paterno de Pedro Álvares Cabral, estiveram em Celta com o infante Dom Henrique. Gonçalo Velho Cabral participou dos descobrimentos das Ilhas Atlânticas e o pai do descobridor do Brasil esteve ao lado então de Dom Afonso V nas campanhas de Marrocos e de Castela e era neto do almirante da esquadra portuguesa Rui Freire de Andrade. Então presume-se que a linhagem da família de Pedro Álvares Cabral tenha desempenhado então serviço militares a Portugal, numa época em que o país estava envolvido na campanha das conquistas e nos descobrimentos marítimos, né? O que justificaria a sua escolha pelo rei Dom Manuel para o comando supremo da Armada Portuguesa. Se dirigiu à Índia em missão diplomática e comercial. Então, segundo o historiador Jaime Cortesão, no seu estudo A Expedição de Cabral, 1500, publicado na História da Colonização Portuguesa do Brasil, o capitão Mor, que viria a descobrir terras de Veracruz, era, então fisicamente, Cabral era um homem de grande estatura e moralmente revelou, no decorrer de sua vida, grande nobreza de caráter e também bondade cristã, na maneira com que soube perdoar os seus inimigos. Então, segundo o historiador Jaime Cortesão, Cabral era um homem leal, generoso, bravo, sem ser temerário, sensato e afável. Era um homem de fé profunda e alimentava um respeitoso culto à Santíssima Virgem, cuja imagem trouxe consigo na sua viagem ao Brasil e também à Índia, sob a invocação de Nossa Senhora da Esperança. Então, após seu regresso ao reino, Cabral recusou ser capitão-mor da terceira armada que iria partir para a Índia. Esse gesto desagradou o rei Dom Manuel, que não lhe conferiu mais qualquer outra missão ou serviço. Então, talvez por esse motivo, deixou Lisboa e retirou-se para Santarém, onde possuía propriedades, e ali passou o resto de sua vida até morrer nos finais de 1520, com cerca de 52 anos. Os seus restos mortais e os de sua mulher estão sepultados na Igreja da Graça,
na cidade de Santarém. Então essa saga marítima portuguesa, que é considerada como homem para a lua, guardada, né, o seu tempo, né, mas a tecnologia, né, das esquadras, dos navios, né, que os portugueses, depois os espanhóis criaram, era uma coisa assim maravilhosa, né? Era realmente o Império Luso na tecnologia marítima, era o número 1 do mundo naquele período. Então a tecnologia marítima para os portugueses colocaram o Império Luso na dianteira do mundo da época. Então o contexto era esse, de grandíssima tecnologia. É como o homem quando vai para a Lua, essa tecnologia que levou os americanos e a briga com os soviéticos. Então, em Portugal era a mesmíssima coisa, guardada as suas especificidades históricas e de momento, mas a tecnologia das esquadras portuguesas era uma coisa assim, fora de série. Então, nessa saga marítima portuguesa, partiu seguramente uma tese hipotética que precisava ter ao seu serviço um plano prático de ação. Então, por sua vez, a concretização dessa tese através de um plano representava enfrentar situações lógicas e coerentes que passava por calcular os riscos, encontrar soluções e garantir a sobrevivência dos homens e alcançar os resultados, né, que estimulasse o prosseguimento das operações na sua fase final. Então uma pessoa sensata não vai aceitar como natural que os pequenos grupos de homens estivessem entrando progressivamente pelo mar adentro, apenas guiados pelo espírito da aventura sem regresso. Esses marinheiros portugueses que no século XV então se lançaram na descoberta do Oceano Atlântico, tinham família, né, todos tinham família, tinham amigos. Seus comandantes eram homens com conhecimentos náuticos profundíssimos. Muitos deles estavam ligados à nobreza e tinham saído da corte, onde conviviam com os intelectuais e também com os reis. Agora, é difícil admitir que ao entrarem no mar largo, esses homens não tivessem o desejo de voltar ao ponto de partida sem que a sua missão seria um fracasso. Manter os homens vivos e garantir o seu retorno a Sagres e Lisboa eram pontos importantes e fundamentais para continuar as ações de descobrimentos através do Oceano Atlântico. Então, essa premissa deve estar presente em todas as discussões, né, que volta do acaso nas viagens, né, enriquecidas. Então, no período áureo das navegações, Portugal então tinha uma população estimada em 1,5 milhão de habitantes, mais ou menos, e a força de trabalho de cerca de 300 mil homens. Então esses 300 mil homens válidos contavam-se aproximadamente 30 mil marinheiros e nunca constou que os portugueses tivessem vocação para o suicídio em massa. Ao contrário, sabiam o que estavam fazendo e buscaram nos descobrimentos a levada do novo mundo e principalmente da fé católica ao mundo inteiro, a toda criatura. Então fiquemos aí agora com esse primeiro vídeo sobre Pedro Álvares de Cabral e o Brasil. Um grande abraço, logo mais teremos mais vídeos sobre a cultura portuguesa, sua história e também sua ligação umbilical com o Brasil. Um grande abraço, curta e compartilha.